Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana é uma semana dedicada, especial, a um único tema chamado democracia. Então, eu peço a vocês que assistam esse vídeo, que assistam com bastante atenção, porque está na hora das pessoas acordarem e entenderem o que de fato está acontecendo nesse país. Para você que já me acompanha aí no canal, quero lhe agradecer, pedir para você indicar esse vídeo para amigos, compartilhar esse vídeo o máximo possível. E se você ainda não está lá inscrito no canal, vai lá, se inscreva, deixe a sua impressão, deixe o seu like. É sempre um prazer interagir com você. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bom, e essa semana foi uma semana especial para a nossa democracia. E eu vou citar coisas assim que eu acredito que vocês estejam acompanhando, mas muita coisa está ficando clara. Através da CPMI, por exemplo, nós estamos assistindo realmente o porquê, né? Através dos depoimentos e do avanço das investigações, que os atos do dia 8 de janeiro aconteceram. Bom, nós tivemos a oportunidade dessa semana de ouvir o depoimento do ex-comandante, né, da Polícia do Distrito Federal, lá da Polícia Militar, o Coronel Naime, que foi uma pessoa que durante aqueles protestos ele estava de férias, né, foi convocado à última hora, lá no domingo, lá pelas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, se deslocou ao local e combateu, né, comandou as tropas, né, assumiu o comando das tropas, combateu os manifestantes ali, os vândalos que estavam ali, na verdade não chamo nem de manifestantes, mas sim de vândalos, foi ferido, né, e teve como prêmio pela sua atuação ter sido preso, está preso há 5 meses, sem que tenha sido oferecido denúncia pelo Ministério Público. O outro depoimento da semana foi do Coronel Jean Lavin, que é do Exército, né, que foi aquela figura que estava ali em algum dos diálogos do Coronel Cid, o ajudante de ordens do ex-presidente, em que ele pedia, né, que o Coronel Cid, de alguma maneira, convencesse o ex-presidente a tomar alguma atitude frente àqueles absurdos que estavam acontecendo durante o processo eleitoral. Coisa que, enfim, não se justificava, porque, afinal de contas, o ex-presidente aceitou participar do jogo. Quando você aceita participar do jogo, mesmo sabendo que o juiz é ladrão, que existe toda uma armação com relação ao resultado, você participou do jogo, você aceitou a regra. Aí, se o resultado não lhe foi favorável, você não pode também depois questionar isso. Enfim, essa é a minha opinião. Mas, em todo caso, esse diálogo foi capturado ali e estão querendo exatamente fazer algum tipo de conexão desse diálogo, com mais aquela minuta apócrifa que foi encontrada lá na casa do Anderson Torres, para dizer que havia uma armação, uma grande armação de um golpe. Porque não está se vendo isso, não está se vendo uma organização, uma direção centralizada, pessoas dando ordens, não existe. Isso não está aparecendo, isso está deixando, de certa forma, a esquerda um pouco desesperada, porque a ideia realmente do 8 de janeiro é construir uma narrativa. Mas voltando ao depoimento do ex-comandante lá da Polícia Militar, uma das coisas que ele levantou e que repetiu várias vezes é que a CPMI deve se atentar aos relatórios da ABIN, porque pelos relatórios da ABIN, o GSI, o governo federal, o Ministério da Justiça, todos já tinham recebido os informes, né, que haveria problemas no dia 8, né, e receberam esses informes de véspera. Então já se sabia, se falava nos relatórios de infiltrados, se falava de ônibus chegando, falava de pessoas falando e se dispondo a invadir os 3 poderes, então a situação já era de perigo, era para ter sido colocadas as tropas de prontidão, e não foram, né, foram colocadas em estado de alerta, ou seja, elas não estavam nos quartéis prontas para agir, muito pelo contrário, houve diminuição do efetivo. Então para que foi feito isso? Bem, me parece claro, a ideia era criminalizar a direita. Pegar um bando de radicais malucos que estavam ali, sem dúvida nenhuma, que foram incitados, né, até por esses infiltrados, até a agir realmente, a invadir e destruir os prédios. Foi facilitada a entrada deles com esse objetivo. A esquerda está vendo, está perdendo terreno para a direita, ela não tem dado as respostas às quais ela, de alguma forma, propagandeia. Ela tem um aspecto totalmente autoritário e totalitário, e não aceita a opinião diversa e tal. E isso está se refletindo ali dentro desse jogo, né? O jogo de domínio, o jogo exatamente de jogar a
a direita brasileira, essa força que vem nascendo, para, vamos dizer assim, para a marginalidade. O que não vai ser possível, porque afinal de contas hoje nós temos aí a diversidade de opiniões, de veículos, você, apesar das narrativas que vão sendo construídas, existem os fatos que são inegáveis, e esses fatos vão aparecendo, e as pessoas vão tirando suas conclusões baseadas em fatos, e isso tem sido o grande problema. E o que resta à esquerda nesse caso? É, de alguma forma, intensificar os ataques, intensificar a narrativa, intensificar a criminalização da direita exatamente para poder fazer o seu discurso prevalecer. E aí a gente percebe que dentro do Estado brasileiro, não só no dia 8 de janeiro, mas dentro da máquina estatal existem também infiltrados, né, infiltrados de toda a ordem, seja aqueles radicais doutrinados de uma esquerda socialista, assim como nós temos também criminosos, bandidos ali, e a gente está vendo que está sendo formado um narco-estado no país, né? Muitos bandidos sendo soltos, a ideia de você criminalizar a opinião, e aconteceu agora pelaquela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é aquele órgão que foi criado dentro da AGU, que é hoje conhecido como Ministério da Verdade. Teve 3 procuradores ali que ofereceram uma denúncia à Procuradoria-Geral da República para fechar o grupo Jovem Pan, quer dizer, caçar a concessão desse veículo de mídia. Tal é a questão do problema de você ter a diversidade de opinião. E isso provocou essa semana uma série de reações, mas isso mostra realmente o caminho desse processo de autoritarismo que nós estamos sofrendo. E está claro ali o que está se desenhando com relação a isso. Bom, é óbvio que essa semana também, para o auge da democracia, o presidente, que já estava escrito, ele seria, assim, tornado inelegível, e isso parecia claro, né? O voto do presidente Benedito da missão dada, missão cumprida, tinha mais de 300 páginas. Ele faz ali todo tipo de especulação, mais uma vez, né, das ameaças nas instituições democráticas e tal, feito o presidente anterior, e o que a gente percebe é que, sim, o presidente tinha problemas de comunicação. Nós temos hoje uma sociedade que você tem que ter um certo tato, né, para se comunicar. Você não é uma sociedade que não trabalha muito bem com a verdade, né, quando ela é exposta assim de supetão, você tem que levar a coisa com menos agressividade. Eu sei que essa inabilidade do presidente lhe causou muito prejuízo. E aí esse é o engraçado do processo, porque o processo fala de abuso de poder político. E para haver abuso de poder político, é necessário que aquele que abusou politicamente tenha ferido alguma vantagem. Bom, a inabilidade do presidente, do ex-presidente, ele só o trouxe a perder a eleição. Ele não teve nenhum outro benefício. O fato dele ter reunido os embaixadores, que é realmente o tema central da ação movida pelo PDT, que ele teria ali atacado o sistema eleitoral brasileiro. Não, ele criticou as urnas eletrônicas, que virou um tabu, né? Virou algo que não pode ser mais criticado, porque ela é perfeita, ela é inviolável, ela é incapaz de qualquer erro, né? Dentro do altar das crenças, né, da esquerda e do Estado brasileiro, da conveniência e do sistema, agora a urna eleitoral é um objeto sagrado. Então você não pode falar dela, você não pode criticar ela. Curiosamente, o ex-presidente colocou um vídeo essa semana também, né, durante o julgamento, em que o presidente do PDT, o autor da ação, falava, né, atacava as urnas eletrônicas, falava do voto impresso, falava de Brizola, e no final ele ainda dizia que se não houvesse, vamos dizer, impressão de voto, a fraude comeria solta. Ou seja, isso vindo da voz do Carlos Lupe, que é exatamente esse político que hoje é, inclusive, ministro ali da Previdência de Lula. As coisas, né, na democracia estão andando assim essa semana. E para finalizar a cereja do bolo, após a inegibilidade de Bolsonaro, o que nós vimos foi o presidente, né, o atual presidente Lula, na sua live semanal, que agora está sendo veiculada, né, esse novo canal de comunicação do presidente. Ele ali, durante a entrevista, ele falou que a democracia é algo relativo. E aí eu tenho que dizer que o Lula acertou pela primeira vez. Afinal, o Instituto VDEM, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, que faz análise exatamente das democracias, né, vê a temperatura aí das democracias pelo mundo todo, revelou grande preocupação, né, no caso do Brasil, com a democracia brasileira, pelo fato de haver um ativismo
judicial imenso aqui, desrespeito às leis e a caça à livre opinião, e classificou o Brasil como uma democracia relativa. Então, o presidente Lula, que falou que a democracia é relativa, ele já conseguiu fazer no nosso país que o Brasil seja, sim, considerado por um instituto que faz exatamente esse tipo de pesquisa uma democracia relativa. E aí é nesse estado que nós estamos vivendo. Eu acho que as pessoas deveriam se atentar para o que está acontecendo, porque a coisa é muito séria. E, bom, dizem que o Brasil não é uma Cuba ou uma Venezuela, mas o Brasil pode ser muito grande, mas também não é maior que uma China ou uma Rússia. E lá aconteceu exatamente isso. O sistema, usando esse tipo de discurso, esse tipo de político, que se traveste de democrata, que é o caso do Lula, para tomar de assalto o país e realmente destruir a democracia. Então vamos torcer para que as pessoas acordem, que o Estado brasileiro continue dentro dos limites legais e que a imprensa, a grande imprensa, veja e realmente tome uma posição firme para que a opinião pública possa, de alguma forma, criar a pressão necessária para que o Congresso se mexa e crie os instrumentos que possam dar o limite ao abuso de autoridade do STF, do TSE, do Ministério Público e do próprio Executivo e, de alguma forma, reformem a Constituição para que garantam os direitos de nós, cidadãos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.